Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo do Automation Studio. Hoje nós vamos trabalhar com dois circuitos, um circuito hidráulico proporcional e um circuito de malha aberta e outro de malha fechada. O primeiro é um circuito hidráulico proporcional. Então na biblioteca aqui de componentes genéricos nós vamos começar a montar o circuito no documento padrão. Em hidráulica, se você clicar, como nós já vimos em outros vídeos, você vai ter acesso aí à árvore de componentes. Eu vou começar aqui colocando, por exemplo, uma bomba, deslocamento fixo. Eu vou querer também um reservatório atmosférico, neste caso. Nessa janela eu vou colocar o número de portas equivalente a 4 portas. Poderia definir o volume, eu vou trabalhar como infinito mesmo, deste problema. Primeiro nós começamos a posicionar os componentes no nosso circuito. Agora eu vou adicionar uma válvula de alívio, uma válvula de segurança, vou manipular ela para ficar dessa forma. Uma válvula direcional 4-3 vias, um motor bidirecional e agora eu vou colocar aqui duas válvulas de fluxo. Então aqui em válvulas de fluxo eu vou escolher um regulador de vazão, controlador de vazão. Qual que é a função dessa válvula? Essa válvula ela vai manter a pressão diferencial constante na entrada, entre a entrada e a saída da válvula direcional. Por consequência, ela vai controlar o fluxo, que vai controlar a velocidade do nosso atuador. A segunda válvula de fluxo que eu vou inserir é uma válvula seletora. Então, independente da rotação do nosso motor, horário ou anti-horário, ele vai sempre selecionar a maior pressão. Após colocar os componentes no documento, nós vamos começar a montar o circuito e ligar as mangueiras. Agora nós vamos alterar as funções de cada linha. Aqui, por exemplo, eu posso definir essa linha como uma linha piloto e essas duas linhas como uma linha de retorno. Então, se nós formos aqui na aba visualizar destaque de links, eu posso visualizar rapidamente aonde eu tenho linhas de pressões, linhas pilotos, linhas de dreno, linhas de retorno e assim por diante. O próximo passo no nosso projeto é configurar a válvula direcional. Então eu vou clicar duas vezes na válvula direcional e tenho acesso às propriedades dos componentes. Clicando em especificações técnicas, aqui nós podemos definir o tipo de spool, por exemplo, podemos alterar os tipos de spool, o acionamento, os números de porta, número de posições e o tipo de válvula. Então uma válvula on-off ou uma válvula proporcional. Eu vou escolher uma válvula proporcional. Uma válvula proporcional é necessário que eu tenha uma solenoide proporcional ou uma solenoide variável. Então eu vou clicar aqui e vou escolher uma solenoide proporcional. Com as setas eu posso definir a posição da minha solenoide. Vou clicar na solenoide da direita, repetir o processo. Vou salvar as configurações. E uma informação importante que nós temos que definir é a relação de área-fluxo. Então aqui o posicionamento ou LVDT da válvula de acordo com o fluxo em litros por minuto. Por exemplo, quando a minha válvula estiver a menos 80, eu vou ter aproximadamente 84 litros por minuto. Precisamos ainda configurar qual que é a diferença de pressão entre a entrada e a saída. Se eu clicar aqui neste componente, em fluido, aqui nós podemos definir as características, as propriedades do fluido que nós vamos utilizar, que será aí a viscosidade cinemática, a densidade, e aqui é a perda de carga ou o diferencial de pressão que nós vamos trabalhar.
Vou definir aqui como 10 bar. E vou salvar. E vocês podem ver que esses 10 bar são os mesmos, na verdade o mesmo valor que eu tenho aqui na minha válvula compensadora de pressão. Os mesmos 10 bar. O último passo é configurar o sinal da solenoide. Então eu vou trabalhar aqui com um joystick em hidráulica proporcional, dispositivos de set point. Eu tenho um joystick. Esse joystick, ele me dá um sinal de mais 100 e menos 100, que corresponde ao LVDT da válvula. No sinal da solenoide da válvula, eu preciso fazer algumas configurações. Então, se eu clicar aqui, eu vou trabalhar com um sinal máximo de 100 e uma força máxima de 120. Na solenoide da direita, clicar na solenoide da direita, eu vou trabalhar com um sinal mínimo de menos 100 e uma força mínima de 120. Vou configurar, aceitar. E o último passo é fazer a associação entre o meu controlador, o meu joystick e a minha solenoide proporcional. Então, eu vou clicar na minha solenoide novamente, associação de variáveis. Vou clicar na minha solenoide da esquerda, vejam aqui que eu tenho 3 variáveis. Eu tenho um fornecimento de ativação, eu tenho um sinal de entrada on-off e um sinal de entrada proporcional. Vou utilizar o sinal de entrada proporcional e vou procurar aqui o eixo X do meu joystick. Então eu tenho aqui o joystick X, vou fazer associação. Na válvula da direita, a solenoide da direita, desculpe, eu vou clicar aqui em modelo proporcional novamente e vou associar com o meu joystick, o eixo X. Feitas estas associações, nós podemos então simular. Então, eu vou simular dessa forma, vou clicar no meu joystick, então vejam que ele tem menos 100 mais 100, e eu verifico o funcionamento da minha válvula. Agora nós vamos verificar se a relação LVDT do spool da válvula e a vazão gerada estão corretas. Para isso, vamos medir o LVDT da válvula versus a quantidade de fluxo que está indo para o atuador. Vou colocar fluxo absoluto. Nós podemos, com as ferramentas de edição, aumentar esse valor. Vou clicar no atuador e colocar, por exemplo, 80. Então vejo que ao menos 80% eu tenho aproximadamente 81,8 litros por minuto. Para realmente ter certeza que o nosso sistema está funcionando, eu vou parar a simulação e eu vou trazer para o nosso projeto o gráfico do LVDT versus a vazão. Então aqui você tem exatamente as mesmas informações que nós vimos nas propriedades da válvula. Eu fiz um gráfico no Excel que relaciona o LVDT com a vazão. Então nós vamos aqui simular novamente e verificar se a correspondência está sendo feita. Então vocês podem visualizar, vocês podem verificar que está seguindo a nossa curva, tanto com LVDT positivo quanto com LVDT negativo. Para aplicação em malha aberta e fechada, eu preparei 2 circuitos. O da esquerda é o circuito em malha aberta, onde é possível manipular a válvula direcional e mudar a posição linear do cilindro, porém não existe nenhum controle. Já no circuito da direita,
nós vamos configurar um controlador para tratar o erro entre o set point e a posição real do cilindro. O componente controlador está na biblioteca proporcional do Automation Studio. Clique 2 vezes sobre o componente e aqui na guia de dados é possível visualizar as duas funções deste componente, que pode ser um controlador ou uma simples calculadora. Na aba Saída de variável, nós vamos fazer a subtração entre o set point clique 2 vezes no set point e a posição linear do cilindro. Note que temos dois cilindros. Qual deles utilizar? Vamos utilizar o cilindro H52, pois ele é o atuador ligado ao sistema que estamos configurando. Clique 2 vezes na posição linear e multiplique por 1000. Aceite as configurações. Para entender melhor a resposta do nosso controlador, eu já preparei um gráfico em função do tempo com as variáveis set point e posição linear no eixo Y. Agora vamos simular. Clique sobre o componente de set point e defina o curso de 400 mm para o pistão. Veja no gráfico que estamos a 50 mm da posição desejada. Podemos agora começar a afinar os ganhos proporcionais, integrais e derivativos do controlador. E então estudar a resposta do sistema. Para sistemas mais complexos, é possível acessar a biblioteca matemática do Automation Studio e utilizar os blocos com funções de transferências, os blocos discretos, os filtros e etc. Mais uma vez, muito obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.